Dominando a ferramenta de extrusão aqui no Revit. Bom, pessoal, nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês a ferramenta mais básica que a gente tem aqui no Revit, tá? Que é a ferramenta de extrusão, tá? Ela não tem muita dificuldade para se usar, é uma ferramenta bem simples e também simples de entender os usos diversos dessa ferramenta aqui, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, tá, que a gente vai fazer é expandir as nossas vistas aqui no Revit, ó. Então aqui no nosso navegador de projeto, eu tenho aqui, ó, planta de piso, planta de forro, vistas 3D, elevações, tá? Planta de forro a gente não vai precisar utilizar, tá? Eu quase nunca uso essa parte aqui, então a gente pode deixar minimizada. Mas basicamente a gente tem o seguinte, ó, planta de piso, que é como se fosse uma vista de planta baixa, né, da nossa família aqui do nosso bloco. A gente tem aqui, ó, direita, esquerda, parte frontal, parte posterior e vista 1, tá? Que é o 3D aqui. Então é o seguinte, todas essas vistas aqui, só de você clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, você já vai abrir cada uma delas, tá? E aqui, nessa aba de cima, também elas vão estar aparecendo aqui para você, tá? Para você clicar mais rápido. O que é que você tem que se atentar aqui? Toda vez que você for navegar pelo Revit, basicamente você, com o botão do meio do mouse, tá? O scroll do mouse aqui, ó, você clica, segura e arrasta para mover, ok? Rola o scroll do mouse justamente para dar mais ou menos um, tá? E aqui no caso da nossa vista 3D ainda não tem nada, então eu não vou mexer nela agora com vocês, tá? Mas já vamos deixar todas as vistas aqui abertas, ok? No nível de referência, a gente já vai começar a modelar aqui fazer a nossa primeira extrusão, que é o seguinte. A gente vai vir aqui no menu de criar, e aqui você já vai ver as nossas ferramentas de modelagem. A gente tem no total aqui de 5, tá? Que é extrusão, mesclar, revolver, varredura e mescla com varredura, tá? Essas formas de vazio a gente vai ver depois nesse curso. Mas basicamente é o seguinte, ó. A ferramenta de extrusão é essa primeira aqui. Quando eu dou um clique nela, o que é que acontece? Ó? Minha tela ela ficou um pouco mais clarinha aqui, se você perceber, que é o que a gente chama de modo croquis do Revit. Tá? O modo croquis ele consiste basicamente no seguinte: vai aparecer essa janelinha aqui com essas ferramentas aqui para desenhar, tá? Muito semelhantes ao AutoCAD. E se eu tentar fazer qualquer outra coisa, ó, aqui a maioria das ferramentas vai estar bloqueada. Eu não vou conseguir utilizar. Ó. Se eu quiser criar um mesclar, um revolver, eu não consigo. Tá? Por quê? Quando a gente está no modo croquis, ele quer objetivamente que a gente desenhe a nossa forma, o nosso croquis aqui, seja independente de qualquer ferramenta. Tá? Você vai ver que todas as ferramentas elas têm o modo croquis, ok? Então aqui na extrusão, basicamente o que é que a gente faz? Ó? A gente vai primeiro escolher aqui o que é que a gente quer desenhar. Então você pode utilizar a linha para criar formas personalizadas, o retângulo para criar um retângulo já direto, tá? E basicamente como é que funciona aqui qualquer uma dessas ferramentas. Eu vou começar com a linha, tá? A linha você dá um clique, arrasta o mouse para qualquer direção que você queira, tá? E aí você tem duas opções. Ou você dá outro clique de forma aleatória, tá? De forma livre, ok? E aí, essas linhas, ela meio que tem um snapzinho, ó, que é essa linha tracejada aqui, que ela te ajuda a dizer, ó, tá alinhado com aquela linha. Quer ir para lá? A gente dá outro clique, vem para cá e a gente fecha a nossa figura, tá? A outra forma também é o seguinte, ó, vou selecionar e deletar aqui. Ou dar o meu famoso Ctrl Z, né? Nosso amigo Ctrl Z até eu apagar tudo. E é o seguinte, ó, quando eu estou com a linha e eu dou um clique, quando eu estou arrastando, ó, você percebe que tem uma cota ali se formando. É o que a gente chama de cota temporária do Revit, tá? Essa cota temporária, ela serve para quê? Para eu colocar dimensões específicas do que eu estou desenhando. Então vamos dizer, pô, eu quero fazer aqui aquele mesmo formato que eu fiz, só que agora eu quero fazer aqui com 2, aí eu digito 2 Enter, vai ser 2 metros. Eu coloco para cá e vou colocar com 3 Enter, sempre digitando o valor que você quer e Enter depois. Agora eu vou arrastar aqui para cima e vou colocar 1,5, 1,5, Enter. Vou colocar aqui para o lado, 1, Enter. Coloco aqui para cima. E aí eu posso colocar ou 0,50 ou seguir a minha linha tracejada, que já está me auxiliando. E aí eu fecho aqui a minha figura, tá? Você tem essa forma. Se você utilizar o retângulo, tá? Como é que funciona o retângulo? Eu dou um clique, arrasto, dou outro clique aleatoriamente, não vou me importar com a medida, tá? E aí eu já fechei o meu retângulo. Dou um ESC 2 vezes, tá?
para eu poder selecionar as linhas aqui sem desenhar de novo. E aí eu dou um clique na linha e aqui eu clico nessa minha cota temporária para editar ela, tá? Então eu posso vir aqui, ó, 2,5, coloco aqui, posso colocar 3, 4, a dimensão que eu quiser, tá? E eu posso fazer isso também naquela minha figura personalizada. Então vamos fazer aqui de novo. Eu vou fazer agora ela livre, aqui rapidamente, ó, só clicando, direcionando meu mouse e clicando. Quando eu encerro qualquer desenho aqui, tá? Que meu mouse ainda está nessa cruz, eu digito 2 vezes a tecla ESC, tá? Para justamente eu sair do desenho, meu mouse voltou ao normal de novo, e agora só de eu selecionar as linhas, ó, eu já consigo selecionar elas e eu posso arrastar, eu posso deletar se eu quiser, tá? Eu dou um clique, deleto, dou um clique, deleto. Ou posso selecionar tudo, né? Eu posso segurar e arrastar meu mouse aqui, certo? Para o lado. E um delete para apagar tudo, tá? Vamos dar o Ctrl Z aqui. Eu posso utilizar aquelas cotas temporárias também aqui, ó. Posso colocar 1, aqui eu posso colocar 1 também, certo? E aí eu vou dimensionando aqui a minha forma com dimensões mais específicas, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar 2 e eu faço aqui esse L, tá? Bom, agora que vocês viram aqui como é que a gente desenha, quais são as regras da extrusão, tá? Primeiramente, quando eu quiser concluir aqui o meu objeto, tá? Ele tem que ser uma forma fechada, assim como vocês estão vendo aqui. Se por um acaso ele estiver aqui aberto, ele vai dar um aviso aqui, tá? Que eu não posso concluir o croquis porque ele não é uma forma fechada, né? Um ciclo fechado. Eu clico em continuar para poder resolver esse problema. Outra coisa também, você não pode ter linhas sobrepostas, tá? Então, ó, por exemplo, se eu fizer uma linha aqui assim, ó, dessa forma aqui, ele até me dá um aviso, ó, tem linhas se sobrepondo, tá? Vai dar errado, vai dar alguma merda aí. Aí quando eu clico aqui em concluir, ó, ele já vai dar um aviso aqui para mim também. Sempre dizendo, ó, tem que ser uma forma fechada, tá? Então, eu seleciono aqui e deleto. Ou, mesma coisa, ó, se eu tentar desenhar alguma linha aqui dentro, tá? Ele não vai me permitir. Sempre tem que ser um ciclo fechado. Não pode ter linha nem sobrepondo, nem com interseção. Beleza? Feito isso, fez a sua forma, seja ela qual for, você dá um concluir aqui, ó. Beleza? E aí, vamos ver como ela se comporta agora nas outras vistas. Então, eu tenho aqui, ó, vista direita. Opa, já estou vendo um volume aqui, uma elevação. Vista frontal, mesma coisa. E o mais legal aqui que é o nosso 3D, né? Nossa vista 1 aqui. Se você não estiver achando o seu desenho, tá? O que é que você pode fazer? Com o scroll do mouse aqui, essa bolinha aqui do meio do mouse, você dá 2 cliques, tá? Quando você dá 2 cliques, mesmo se você tiver com o seu desenho perdido, por exemplo aqui, ó, movi e estou perdido. Você dá 2 cliques, ele volta. Isso serve para todas as vistas, né? Então, por exemplo, estou aqui na minha vista, deu um zoom out enorme, não estou nem mais vendo meu desenho, está tão afastado. Eu dou 2 cliques, ele volta para o meu desenho. Mesma coisa aqui na planta baixa, ó. Vou lá para longe, dou 2 cliques, ele já volta aqui para mim. Beleza? Então, vendo aqui na minha vista 1, tá? O que é que acontece? Ó? Eu tenho aqui essa minha forma, tá? Que ela ganhou um volume, ou seja, a ferramenta de extrusão é basicamente, eu desenho uma forma e ela ganha um volume. Ela se verticaliza, né? Eu agora tenho o meu eixo Z, né? Ele vai ter um volume agora e sempre esse volume vai ser de acordo com a forma que eu estou desenhando, tá? Então, ó, se eu clicar 2 vezes aqui, como é que eu faço para editar aquela forma de novo, né? Eu clico 2 vezes no meu objeto em qualquer vista, tá? Seja ela esquerda, direita, enfim. Mas, uma coisa, um adendo aqui. Se, por exemplo, eu desenhei aqui no meu nível de referência, certo? Se eu tentar clicar 2 vezes aqui na vista direita, ou esquerda, ou frontal, enfim, ele vai dizer para eu ir para alguma outra vista. No caso, a vista que eu fiz aquele meu desenho, aquele meu plano. Ou seja, se eu desenhar ele no nível de referência, ele só vai abrir ou no nível de referência ou na vista 3D, porque na vista 3D meio que é universal, tá? Então, tenham isso em mente. Geralmente eu desenho pela vista que eu desenhei, tá? Porque o 3D ele pode dar algumas inconsistências. Então aqui eu estou desenhando pelo meu nível de referência. Você pode fazer isso ou você clica uma vez e coloca aqui, ó, editar extrusão, tá? Uma coisa bacana é o seguinte, você na mesma extrusão pode fazer várias formas separadas, desde que elas estejam em ciclos fechados,
você pode fazer mais de uma forma aqui. Só que elas vão ter sempre a mesma altura, tá? Não dá para ter duas alturas diferentes, ok? E também você pode fazer recortes, né? Se você desenhar uma forma dentro de outra forma. Por exemplo, eu vou desenhar agora um círculo, só que dentro dessa primeira forma aqui que eu fiz, ó. Ele faz tipo um vazio. É realmente um recorte aqui de cima a baixo, tá? Mas, Danilo, como é que você faz para aumentar a altura dessa forma? É simples. Ou você vai nessa seta aqui, ó, de cima, sempre vai ter uma de cima e uma de baixo, certo? Ou você controla por aqui, ou você vem aqui, ó, na barra de propriedades. E olha só que legal, eu tenho o início da extrusão e o final da extrusão. Então, basicamente aqui, pessoal, ele está dizendo o quê? Eu desenho minha forma e ela vai ter uma altura. Sempre ela vai ter uma altura na extrusão. Então, o início e o final da extrusão é dizendo onde ela vai começar e onde ela vai terminar, tá? Importante frisar que ela tem como referência o meu nível de referência, tá? Ou seja, o meu plano base. Então, se eu desenhar ali no nível de referência, o nível 0 é a minha linha de referência, que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui 0 e vou colocar aqui 0,85. Ele vai ter esse volume. Se eu colocar aqui 2, ele já vai ter um volume maior. E assim por diante, tá? Eu vou deixar ele aqui com 1,50. E agora a gente vai ver isso nas outras vistas, ó, que é o seguinte. Eu tenho minha vista direita, tá? E aí você vê aqui ó, o nível de referência. Então ele está aqui do 0 até 50 centímetros para cima. Se eu coloco aqui menos 2, ele vai menos 2 metros abaixo do meu nível de referência, tá? Danilo, então o nível de referência é como se fosse a minha referência para modelar qualquer coisa? Sim e não. Você pode ter outras ferramentas de referência aqui. Então, novamente, tá? O nível de referência é só um dos meios, tá, de eu fazer a minha extrusão. Eu posso utilizar a minha vista direita, posso utilizar a minha vista esquerda, a vista frontal, enfim, ou outras modelagens como referência. Então, por exemplo, aqui, ó, para a gente não se estender tanto, tá, pessoal, nessa aula aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Nessa minha vista 3D, aqui, eu vou deixar essa minha forma aqui por enquanto, tá? Vou voltar ela aqui para os meus 50 centímetros. E é o seguinte, eu vou agora desenhar, vou modelar aqui na minha vista direita. Ó. Então, vou criar extrusão. E aqui eu também posso desenhar, só qual é a diferença agora? O que eu desenhar aqui, certo? Ele vai desenhar baseado na vista que eu fiz. Ó. Então, agora ao invés de ser de cima para baixo, ele está fazendo aqui de lado. Por quê? Eu modelei, eu fiz uma extrusão da minha vista direita, tá? Isso é que é legal, porque você pode utilizar várias e várias formas, vários e vários planos, digamos assim, para poder modelar qualquer coisa. E sempre a extrusão vai ser uma forma que você desenha que ganha um volume, tá? E aí, olha que interessante, ó. Eu posso utilizar aqui essa ferramenta aqui de selecionar novo plano de trabalho, tá? E eu posso fazer, ó, que essa minha forma, ela fica aqui agora, certo? Baseada nesse plano de trabalho. Então, eu coloco aqui 0, ela está a partir desse meu elemento aqui agora. Vou colocar aqui 2. E olha só que interessante. Se eu altero a altura desse meu primeiro objeto, esse meu segundo está acompanhando. Por quê? Porque a base dele, o plano de trabalho dele, é essa forma aqui agora, tá? Eu posso mudar ele também para outras faces. Eu posso colocar ele no plano de trabalho frontal, direito, esquerdo e assim por diante. Ó. Então, antes, ele estava aqui no meu plano esquerdo, certo? Se eu colocar aqui, eu vou mudar, editar o plano agora, eu vou colocar para... posso manter aqui, né? Mas eu posso colocar ele aqui agora, editar plano, selecionar plano. Ele vai selecionar tudo que está baseado no plano lateral, seja esquerda ou direita, ou seja, esses daqui, ó. Se eu tentar pegar esse aqui que é como se fosse a nossa vista de frente, ele não vai, tá? Então, essa é a diferença entre editar plano de trabalho ou selecionar novo. Selecionar novo, ele vai pegar qualquer face que eu quiser, tá? Seja frontal, sendo que eu não tenho esse controle de onde ele está indo. Quando eu edito o plano de trabalho, ele sempre vai pegar baseado naquele plano original. Então, se meu plano original é esquerda ou direita, ele vai pegar qualquer face que esteja
à esquerda ou à direita, beleza? Se o meu plano aqui agora é o plano frontal, que eu utilizei selecionar novo, e eu quiser mudar, eu venho aqui selecionar plano de trabalho, tá? E aí eu posso colocar qualquer plano que seja referente ao plano frontal ou posterior, enfim, tá? E o início e final da extrusão sempre vai ser baseado naquela face ou naquele plano de trabalho que eu estou fazendo o croquis da minha modelagem. Beleza, pessoal? Então, essa ferramenta aqui ela é muito versátil, tá? Você pode fazer diversas coisas, como objetos básicos, como, por exemplo, um tampo de uma mesa. Você pode utilizar a extrusão para ficar fazendo peças de mobiliário, né? As peças de MDF para fazer estrutura, para fazer gavetas, para fazer portas. Você pode utilizar para fazer os pés da mesa também, perfis de mobiliário. Enfim, tem vários usos para ela. Tá? Ela é basicamente uma ferramenta quase que universal para você fazer diversos objetos. Tá? E aí fica a sua criatividade para fazer várias coisas. Pode fazer monitor, webcam, dá para fazer uma webcam, montar uma webcam mesmo, só com a ferramenta de extrusão, certo? Algumas você vai ter que fazer extrusão de trás para frente, outras na lateral para fazer um perfil, né, para desenhar um perfil, e o uso dela vai se variando e variando mais, tá? Então, essa foi a nossa aula, ela ficou um pouco mais longa, certo, do que as outras, porque justamente tem toda essa introdução de desenho, de plano de trabalho e tudo mais para mostrar para vocês, mas as próximas vão ficar mais rápidas, tá, pessoal? Então, na nossa próxima aula, a gente vai aprender sobre a ferramenta de mesclar, que é um pouco parecida com a ferramenta de extrusão, mas ela tem algumas pequenas diferenças, tá? Então, vejo vocês lá. Valeu!